Olá. Deixa eu ajustar um pouquinho aqui. Boa noite, pessoal. Acho que agora tá melhor. Vocês estão bem? Sejam bem-vindos à live. Obrigada pela participação de vocês. Ok. Vamos aguardar só um pouquinho. Pessoal do Portal Mi, obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Olá, Cláudia Ito, boa noite. Seja bem-vinda. Podem ir colocando nos comentários de onde vocês falam. Olá, boa noite, Rick. Seja bem-vindo. Estão me ouvindo bem? Oi, Sebastião, boa noite. Obrigada pelo feedback. Seja bem-vindo. Elaine Ramiro, bem-vinda. Olá, Suzy Obana, boa noite. Obrigada, pela participação de vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho de comemorando, esse mês que tem o Dia das Crianças. Eu achei pertinente a gente conversar, e que seja realmente um bate-papo. Então, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, fiquem bastante à vontade, para colocar os comentários de vocês, e as perguntas. De falar um pouquinho, sobre esse desafio, esse cenário, do autismo na infância. Oi, Cristina Sato, boa noite. Então, assim, a maior parte dos diagnósticos de autismo atualmente eles são feitos na infância. Claro que existem alguns adultos, que depois de tantos e tantos anos acabam tendo o diagnóstico já tardiamente, mas é porque antigamente não existiam, uma quantidade tão grande de testes, nem de informações relacionadas especificamente ao autismo. Então hoje a gente tem um repertório muito melhor, muito maior. Olá, boa noite. Para a gente poder identificar, para a gente poder saber como tratar, Só que eu queria levar essa discussão, essa conversa, para que a gente pudesse ter esse olhar de que, independente de autista ou não, ou inclusive outras deficiências, um TDAH, um transtorno opositor, a criança continua sendo criança. Então é nesse cenário, nesse sentido que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Então, boa noite, sejam muito bem-vindos novamente, e a gente falar um pouquinho sobre essas inseguranças e esses medos, do autismo. Então, conversando um pouquinho, sobre a questão da infância de uma forma isolada. Então, toda criança tem uma série de... a infância em si, Então, ela é marcada pela primeira infância, geralmente de 0 a 3, depois de 3 a 6, 7, segunda infância, e de 7 a 10, 11, terceira infância. Depois começa a pré-puberdade, e outras questões. Mas a infância em si, ela é uma fase maravilhosa, de muitas descobertas, de muito desenvolvimento. Então a gente pensa que um bebê que nasce totalmente dependente, ele não tem assim absolutamente autonomia nenhuma, ele só consegue chorar, que é a forma como ele tem para se expressar. E em um ano, 365 dias depois, ele está caminhando. Então, olha o tanto de coisa que acontece, de desenvolvimento dentro da infância. Depois, na segunda, depois assim, do 1 até os 2 anos, então ele já corre, ele já fala, ele já tem autonomia, ele já expressa as emoções. Então é muita coisa que acontece na infância,
né? Foi feita uma pergunta aqui perguntando sobre o que é o autismo. Eu já vou responder isso para você, tá bom? Só um minutinho. Então, quando a gente tem, né, uma infância comum, típica, como a gente chama, vários marcos do desenvolvimento acontecem, né? Então a gente tem, lógico, respeito o ritmo das crianças, de cada criança, mas a gente tem sim algumas possibilidades, algumas previsões. Então até 1 ano é para estar fazendo tal coisa, até 1 ano e meio precisa ter essas habilidades desenvolvidas, até 2 anos também. Então, para cada fase da infância, existem esses marcos de desenvolvimento. Durante o primeiro ano existem os saltos de desenvolvimento de mês a mês praticamente, né, na aquisição de habilidades, e aí isso também acaba, né, impactando no comportamento da criança. Então a infância realmente ela é repleta, né, de muitas questões relacionadas, né, ao desenvolvimento e à vida e a aquisição de habilidades, né, da criança. Quando a gente e o tempo vai passando, né, e a gente às vezes observa que de repente existem algumas questões que não foram atingidas no tempo certo, e aí a gente procura por um profissional, né, a gente começa a observar. Para quem tem o primeiro filho, e o primeiro filho é autista, fica às vezes um pouco mais difícil, principalmente se não tem contato com outras crianças. Difícil de começar a perceber que existe alguma coisa que não está muito dentro do que se espera, né? Não vou utilizar o termo que está muito certo, muito errado, porque, né, o autismo eu já vou explicar exatamente né, o que acontece, então a gente não usa esses termos. Mas a partir do momento em que a gente percebe que né, começa a levar na escolinha ou observar outras crianças, e aí fala, nossa, mas meu filho não faz tal coisa, mas meu filho também não faz tal coisa, ele se comporta dessa forma. E aí a gente começa, hoje, como eu disse, né, nós temos muito mais informações, profissionais mais qualificados, ferramentas melhores para a gente conseguir, né, ter essa amplitude, essa visão de que existem algumas questões que tem sim tempo para acontecer, e se não acontece dentro do tempo, então a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado, e se de repente as coisas, né, não estiverem dentro desses marcos, procurar por ajuda. Isso é o mais importante, né? Quando você perceber, por mais que você possa parecer, ou que outras pessoas possam falar, nossa, mas imagina, você não precisa, né, espera o tempo da criança, não precisa procurar por ajuda neste momento. Procure ajuda, porque se não tiver nada, ótimo, você conseguiu, né, ficar tranquila. Agora, se tiver alguma questão, a intervenção precoce é o que garante os melhores resultados, né? Independente do grau, e eu vou explicar um pouquinho sobre essa questão do autismo. Então, assim, quanto mais cedo a gente começar as intervenções, as estimulações adequadas, né, para as necessidades da criança, muito melhor, tá bom? Deixa eu voltar aqui para algumas questões e eu já vou falar então um pouquinho agora mais especificamente do autismo. Oi, Elaine Brustelo, boa noite. Autismo e Down tem alguma semelhança? Eu já respondo isso para você também, tá bom? Deixa eu ver se eu passei mais algum outro comentário. Rosemary, bom dia. Tá, agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão do autismo, tá? Que foi perguntado, né? Bom, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que, dependendo do grau, geralmente se manifesta, né, entre 18 meses e 36 meses. Então, 1 ano e meio e 3 anos, a criança, como eu disse, ela começa a apresentar alguns comportamentos ou ela deixa de apresentar alguns comportamentos. Então, por exemplo, a criança começau a balbuciar, começou a falar, 1 ano, né, 1 ano e 2, 3 meses, mamãe, papai, au, au, dá, e de repente com 1 ano e meio essa criança para de falar, né, e ela não retoma esse comportamento da comunicação através da fala. Geralmente os autistas, eles não apontam,
eles começam com alguns comportamentos que a gente chama de estereotipias, né, ou comportamentos restritivos e alguns rituais. Então, assim, eles não utilizam os brinquedos da forma como deveriam. Então, em vez de brincar com os carrinhos numa pista, e um atrás do outro, ele enfileira, ele classifica por cor, ele classifica por tamanho, ele faz isso com os carrinhos, ele faz isso com os bonequinhos, ele faz isso com as peças de montar, os blocos, ele começa a ter apresentar algum tipo de seletividade alimentar, então só quer comer um tipo de comida, não aceita nenhum outro, começa, né, como eu falei, com as estereotipias, que podem ser o balançar o corpo, alguma mania, roer unha, pode fazer o flapping, que é o balançar com as mãos. Então, assim, cada criança é única, independente se ela é autista ou não. Então, essas são algumas características que eu tô passando, né, do autismo, que, como eu disse, é um transtorno do neurodesenvolvimento e que ele precisa necessariamente, para se ter o diagnóstico, comprometer 3 áreas, né, que é a área da comunicação, a área do comportamento e a área da interação social. Então, o autista é uma criança que tem uma dificuldade de socializar, ele enxerga o mundo diferente, então é uma criança que não estabelece contato visual, é uma criança que é resistível ao toque, então ele não gosta de que peguem nele, ele não gosta de ser abraçado. E eu tô dizendo assim as características mais comuns e de uma forma muito generalizada. Cada criança vai apresentar isso de uma forma. Existem graus, né? Então a gente tem o A, B e C do autismo, de mais severo, moderado e leve. E mesmo dentro dessa classificação, pode ser que, por exemplo, para a questão de comportamentos, né, repetitivos e restritivos, a criança apresente, né, um grau severo, mas para a comunicação ela apresenta um grau leve. Então, por isso que é importante procurar ajuda quando, né, você perceber que alguma coisa não tá legal, ou como alguma coisa você fala assim, nossa, mas eu nunca lembro, eu nunca percebi que outra criança se comportava dessa forma, né? Uma preferência por algum objeto e né, assim, uma questão de que esse objeto ele não, como que eu posso dizer, ele não utiliza da forma como se espera, né? Então, de repente ele gostou de uma peça da sala e aí ele utiliza como se fosse um ursinho de pelúcia. Então a gente tem que conseguir entender, e é por isso que, né, realmente é um grande desafio, sempre foi, criar filhos sempre foi e sempre vai continuar sendo um desafio, é trabalhoso sim, a gente tem uma série de surpresas durante, né, principalmente durante a infância, ao longo da vida também, mas, né, principalmente para quem tem o primeiro filho, então são muitas coisas, como eu disse, que acontecem que a gente não tá esperando. Fala, nossa, de repente ele mudou assim completamente o comportamento. Dormia bem, não dorme mais. Tava comendo bem, não tá comendo mais. E às vezes é o próprio salto do desenvolvimento, esses marcos, que é uma questão de um desenvolvimento, principalmente neurológico, né? Então o cérebro da criança, ele expande as conexões assim de uma forma impressionante, né, nos primeiros anos de vida, porque é muita coisa que tá acontecendo. Então, assim, da vidinha intrauterina dele, ele começa, né, a explorar o mundo, então tem uma série de coisas novas, tem pessoas novas, novos cheiros, novas experiências, né, de todos os sentidos, então da visão, do olfato, do paladar, da questão tátil. Então é muita influência do ambiente no desenvolvimento dessa criança. Com relação a como que o autismo se manifesta, então ainda não existe, né, uma definição única de o autismo acontece por conta de questões ambientais, o autismo acontece por conta de questões genéticas, né? A explicação mais próxima é de que é uma
existe uma predisposição genética e uma manifestação, um gatilho dentro desse ambiente que faz com que a criança, então, né, seja autista. E por conta disso, como ele é um transtorno, né, não é uma doença, ele não tem, não é que não é uma doença, ele não é uma deficiência que a gente fala assim, a criança vai deixar de ser autista. Sim, existem casos em que, dependendo da estimulação, a criança ou a pessoa, né, o indivíduo, ele consegue sim desenvolver uma série de habilidades, né, consegue ter autonomia, consegue estabelecer uma vida normal, sem muitas necessidades ali de intervenções, né? Consegue ficar um pouco mais independente. E por conta disso, né, segue a vida. E às vezes a gente, né, convive com pessoas que na infância ou até na adolescência manifestavam ou tinham sintomas, né, características autísticas, e que hoje na vida adulta, por conta da estimulação ou por conta às vezes de ser um grau muito leve, fica imperceptível. E dentro do grupo, né, que a gente tem de transtorno do espectro autista, que a gente chama de TEA, existem muitas outras classificações. Então tem o Asperger, né, tem o transtorno global do desenvolvimento, o atraso do desenvolvimento. Então dentro, né, desse pacotão de transtornos com características autísticas, a gente tem várias outras classificações além desse, né, do autismo clássico, que é o severo, o moderado ou leve, né? Então, dentro, né, de toda essa dinâmica, né, que o autismo requer, eu entendo, né, o desespero, o medo e a insegurança dos pais quando você tem esse diagnóstico, porque a gente ainda tem uma resistência, né? Porque a gente ainda tem uma questão de achar que o autismo é extremamente incapacitante, de achar que, claro, se a gente está falando de autismo severo, sim, a pessoa vai precisar de um pouco mais de auxílio, ela vai ser um pouco mais dependente, mas a gente tem que entender que, independente do grau, a estimulação é fundamental. Sem a estimulação, a gente não tem como ajudar essa pessoa, e muito menos essa criança que não compreende e que, como eu disse no começo, continua sendo criança. Então, o corpinho dela, essas outras manifestações, elas vão continuar acontecendo, né? Então, é super importante a gente ter isso sempre em mente, tá? Com relação, né, à pergunta que foi feita, tá dando para entender, tá tudo certo? Fiquem bastante à vontade, tá, gente? Deixa eu só verificar aqui a questão dessa outra pergunta que foi feita, né? Se o autismo e o Down, elas têm alguma relação, né? Então, como eu disse, o autismo, ele é, né, uma... Opa! Ixi, passei um monte de pergunta, peraí, gente. Opa. Tava travado aqui os comentários, só um minutinho. A síndrome de Down, ela é uma... pronto. A síndrome de Down, ela é uma doença genética, né? É uma condição genética. Então, dentro da constituição genética daquele indivíduo, existe uma mutação, vamos chamar assim, e ela nasce com um cromossomo a mais, né? Que é a trissomia do 21. Então, ela nasce com esse cromossomo 21 a mais. Todos nós somos, no nosso DNA, né, existem pares de cromossomos, mas no síndrome de Down, ele tem esse cromossomo 21, um a mais, né, então fica um trio, e aí por isso que ele se manifesta. Então, não, por mais que a gente ainda esteja investigando realmente, a gente, toda a parte da comunidade científica, investigando qual que é a razão, qual que é a origem, né, do autismo, a gente são doenças diferentes, né? O
A criança Down, ela já nasce com as características. O Down também pode ser, né, um comprometimento mais severo ou mais leve, mas o autismo pode sim ter uma questão genética, mas como eu disse, não é exclusivamente, né? Na questão do síndrome de Down é uma questão da constituição genética do indivíduo que manifesta, né, a síndrome de Down. Tudo bem? Deu para entender? Bom, obrigado, pessoal do Portal Me. Depois, né, se vocês tiverem alguma outra dúvida, quiserem fazer algum comentário ou precisarem de alguma orientação, e podem me mandar mensagem, né, no privado, lá na minha página, né, @psicóloga Juliana Nakazaki. Eu vou ter a maior satisfação de responder vocês, tá bom? Então, trazendo, né, um pouquinho dessa reflexão, que foi, né, o objetivo dessa live, como eu disse, é entender que a criança, independente de autista ou não, ela continua criança. E a infância o maior... a fase da nossa vida onde a gente tem a maior concentração, né, de desenvolvimento de habilidades e principalmente de habilidades afetivas. É onde a gente desenvolve a nossa afetividade. O autista, como eu disse, ele tem algumas dificuldades com relação a isso. Às vezes pela questão sensorial, então ele não gosta de ser tocado, ele não gosta de ser abraçado, ele tem, né, isso. Mas isso não significa que ele não tem às vezes a necessidade de um colo, né, de querer ser acolhido quando ele se machuca, quando ele tá triste, né? Porque ele continua tendo as mesmas emoções, é a mesma coisa, só que com uma condição diferente. Então, é fundamental que os pais, né, eles consigam ter esse discernimento, né, de ok, eu tenho um filho autista, mas ele continua criança, e é importantíssimo que ele tenha experiências positivas na infância. Então, eu sei que às vezes é muito delicado, por exemplo, levar a criança autista num parque ou numa festa de aniversário, por conta dos próprios estímulos. Se é uma criança que tem uma questão, né, sensorial, uma sensibilidade auditiva muito grande, uma festa de aniversário para ela é horrível, porque é criança, gente, vai brincar, vai gritar, vai correr, vai estourar a bexiga, e para a criança aquele ambiente se torna extremamente hostil. Ela não se sente à vontade ali. Então é fundamental que os pais consigam conhecer quais são, né, as dificuldades e as sensibilidades dessa criança, justamente para ter essa leitura do que dá para fazer, o que não dá para fazer. Agora, tem que ser feito, né, para que essa criança realmente ela tenha as experiências da infância, ela possa desenvolver essa questão, né, ela se sinta amada. Aceitar o diagnóstico eu sei que não é fácil, como eu disse, a gente ainda tem um preconceito muito grande, um estigma de que meu filho é autista, então ele vai ser dependente para sempre, ele nunca vai conseguir trabalhar, ele não vai conseguir dar conta de nada sozinho, e isso não é verdade. A partir do momento que a criança tem uma estimulação correta, tem um acompanhamento terapêutico, e aí vai, né, psicólogo, psicopedagogo, fono, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, são muitas, dependendo da necessidade da criança, vai precisar de uma equipe específica para ela, para atender essas necessidades, né? E felizmente eu sei que hoje no Japão existem vários, né, projetos com brasileiros que podem dar, né, esse respaldo e também esse acolhimento, esse direcionamento para a família, que eu sei que, né, é difícil, é muito desafiador, principalmente num país, né, às vezes no Japão a gente tem algumas facilidades no acesso, outras dificuldades se você não entende muito bem o japonês, porque o diagnóstico é feito por um médico japonês, o teste também, então é importante você buscar todas as ajudas que forem possíveis, tomando só o cuidado para não ter o excesso de informação. Às vezes a gente fica pesquisando coisa na internet, pesquisa, e são muitas informações que às vezes são divergentes, né? Uma linha de estudo do autismo fala sobre uma coisa, outra linha fala sobre outra coisa. Então, o importante é você se cercar de pessoas, né, e de profissionais que estejam próximos a você, que consigam conhecer essa criança,
avaliar essa criança e criar, né, um plano de desenvolvimento para ele específico, né? Porque, como eu disse, cada criança é uma criança e o autista também não é diferente. Ele vai precisar de algo que é personalizado para ele, tá? Mai Ishikawa, boa noite. Gostaria de saber, por favor, meu filho fez exame para saber se ele tinha dificuldades com psicopedagogo e deu que tem sim. Agora gostaria de saber qual é a área médica para ter um laudo médico. Bom, o sistema, né, de diagnóstico, né, no Japão é um pouquinho diferente, né? Aqui no Brasil, a gente primeiro encaminha para um psiquiatra infantil ou para um neuropediatra. Então, seriam os dois profissionais médicos que geralmente emitem esse laudo para transtornos de aprendizagem, para dificuldades de aprendizagem e para o autismo também. Então, sempre é um médico que bate o martelo, né, no laudo, no diagnóstico. Então, só que a gente faz a avaliação de uma forma multidisciplinar, né, como a gente chama. Então, dependendo da idade da criança, a gente existem protocolos, né, no caso do autismo, a gente chama de protocolo ouro, que são as ferramentas, né, os instrumentos mais atuais, né, de acordo com as pesquisas científicas, porque não existe nenhum exame, nem de imagem, nem de fisiológico, exame de urina, exame de sangue, que possa detectar o autismo, né? O diagnóstico do autismo, ele é 100% clínico, através de observações e da interpretação, né, da aplicação de algumas ferramentas, principalmente com os pais e com as pessoas que convivem com ele. Então, é uma equipe multi que acaba fazendo essa verificação. Mas dentro, né, da área médica seriam esses dois, ou psiquiatra infantil ou neuropediatra, para poder, ou neurologista infantil, né, para poder fazer essa, né, a questão do laudo médico dentro dos transtornos da infância, tá bom? Obrigada pela participação. Deixa eu ver se tem mais algum comentário, só um minutinho. Fiquem bastante à vontade, tá, gente? Para poder fazer as suas perguntas. Mas, como eu disse, né, como eu estava falando, o mais importante é isso, é conseguir entender que a criança, mesmo autista, ela tem as necessidades da infância e que é importantíssimo que ela tenha as experiências, né, de passear com a família, de estar inclusa dentro do meio social. Claro, como eu disse, resguardando a criança de experiências nocivas para ela, né? Se ela realmente fica muito incomodada com a presença de muitas pessoas. Então, tentar adaptar o máximo que for possível, mas sem eliminar essa possibilidade. Então ele não consegue se controlar, é melhor não, né? Porque isso priva demais, né? Que a criança tenha essas experiências da infância, que são as melhores recordações que a gente tem na vida, né? Então, para quem tem uma infância feliz, de se sentir amada, de se sentir acolhida, de se sentir pertencente àquela família, a gente tem memórias maravilhosas, né? De falar, nossa, lembra quando a gente ia na casa da avó? Lembra quando a gente foi em tal lugar? Lembra aquela viagem que a gente fez? Né? Então, de tentar realmente promover, né, essas atividades, essas experiências, para que a criança consiga desenvolver e para que a criança também tenha essa vivência, né? Como eu disse, eu entendo a questão dos pais, eu sei que é um desafio muito grande, né? Trabalho com crianças autistas já faz um tempo, mas busque ajuda, né? Não precisa passar por isso sozinho, busque orientação de quem está perto. Não tenha vergonha, né? Não tenha medo de contar para a família quando tem o diagnóstico, né? Tem que buscar o apoio, essa rede de apoio, principalmente das pessoas da família, né? Porque vai fazer parte, não é uma coisa que de repente, vou fazer um tratamento e vai simplesmente desaparecer.
não vai, isso não existe, né? Então, assim, isso também é uma coisa que eu acho que é importante falar, né? Desses programas ou, assim, de algumas promessas que são feitas, né? Vai usar o medicamento e simplesmente o autismo vai desaparecer. Vai fazer uma sessão do tratamento X e a criança vai sair totalmente curada. Não vai acontecer, né? Eu não quero, não é a minha intenção fazer com que os pais não tenham esperança da melhora dos filhos. Não é isso, mas a questão é você ter que lidar com a realidade, né? E o autismo é uma condição, então não é uma doença que vai ser curada instantaneamente por conta de algum medicamento ou de algum tratamento. É aos poucos, é gradativo, né? Que você vai ter que fazer um acompanhamento, que essa criança vai precisar de algumas intervenções e o quanto mais cedo isso acontecer, melhor, né? Então procure ajuda. Deu 1 ano e meio, 2 anos, essa criança não fala. Ela tem uma dificuldade de alimentação muito expressiva, só come um determinado alimento e de uma determinada forma. Ele não brinca da mesma forma como outras crianças. Então ele, né, por exemplo, ele gosta lá de um quadradinho. Aí ele joga o quadradinho uma vez, joga 2, joga 3, joga 10. Se você deixar, ele joga o quadradinho o dia inteiro, porque ele gosta de ver o quadradinho rodar, né? Assim, desse movimento. Tudo bem, num dia fez isso, no outro dia faz a mesma coisa, no outro a mesma coisa, no outro a mesma coisa. Peraí. Então ele não tem interesse por outras atividades, ele não tem interesse por outros objetos, ele não te olha, né? Ele não gosta de ser abraçado, ele chora e sem motivo aparente, às vezes é por conta do ruído, às vezes é por conta da sensibilidade, alguns estímulos que são auditivos ou visuais ou sensoriais e você não consegue identificar o que está acontecendo para essa criança só chorar. Você já fez de tudo, já mediu febre, já levou ao médico, já alimentou, já tomou banho, né? Já fez tudo o que precisava ser feito, daquele checklist básico, né, para a criança, e nada funcionou. Já deu colo, já tirou do colo, enfim. Então, procure ajuda, né? Busque por informações. Como eu disse, aí no Japão a gente tem vários projetos disso. Se precisar de alguma indicação, pode me mandar mensagem. Eu vou fazer, né, a indicação com maior satisfação, porque eu entendo, né, como eu disse, essa angústia. E nossa, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, eu não estou conseguindo ajudá-lo. Então não precisa, né, como eu falei, passar por isso tudo sozinho, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Deixa eu ver se acho que eu respondi todos. Se alguém tiver mais alguma dúvida, né? Felizmente, como eu disse, a gente tem, né, no mundo todo inúmeros pesquisadores, inúmeras pesquisas relacionadas ao autismo, e cada vez mais a gente consegue entender um pouquinho melhor o que acontece, né, no cérebro do autista, o comportamento dele. E principalmente, né, como é que a gente pode fazer para possibilitar uma melhor qualidade de vida. Ainda é um mistério, existem muitos mistérios relacionados, né, à questão do autista. Algumas coisas dão super certo para um e não dão para outro, então por isso que eu disse que tem que ser personalizado. A equipe que vai trabalhar com o seu filho, ele precisa saber conhecer o seu filho. Então existem, né, dentro da psicologia, existem várias linhas para o tratamento, né, e o manejo do autista, na área de fono, na área de psicopedagogia, na área de terapeuta ocupacional. Então são muitas áreas, né, que podem realmente ajudar, auxiliar no desenvolvimento, né, das habilidades desse autista. Então, assim, nunca desistam, né? Não desistam dos seus filhos. Eu sei que é trabalhoso, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente ouve coisas que a gente não gostaria de ouvir, né? Mas não importa, né? O seu filho é ele, então é ele que é para ele que você precisa, né, focar, no desenvolvimento dele, né, e realmente fazer com que ele se sinta amado, né, independente de qualquer coisa, tá bom? A Elizabeth Yumi Nakagawa Pellegrino. Meu netinho, desde bebê, quando fica nervoso, tem parada respiratória.
E agora com 8 anos foi diagnosticado com autismo, mas não vejo nada que altere o comportamento dele. Parada respiratória, bom, pode ter sido essas paradas por conta do pico de estresse ou de ansiedade quando ela era bebê, não sei, precisaria saber mais informações, porque parada respiratória não tem uma ligação direta com o comportamento ou com a questão de não é uma característica do autismo, né? A criança ter uma parada respiratória. Talvez, né, como eu falei, acho que eu precisaria de um pouco mais de informações, mas depois, dona Elizabeth, se a senhora quiser me mandar mensagem lá na página, né, ou entrar em contato comigo, não tem problema nenhum, e me explicar um pouquinho melhor, né, talvez aí fica um pouquinho mais claro para eu entender a questão do diagnóstico, de como ele foi construído, que realmente às vezes uma coisa que acontecia quando bebê não necessariamente está relacionado a esse diagnóstico, até porque ele já tem 8 anos. O diagnóstico ele é feito com os elementos que a gente tem de agora, né? E aí, então, outras questões que de repente, né, conhecendo um pouquinho melhor do caso, eu posso esclarecer um pouquinho melhor. Então, me manda mensagem depois na página lá no privado, para que a gente possa conversar um pouquinho melhor sobre isso e eu te dar uma orientação mais adequada, tá bom? Mas desde já, muito obrigada pela sua participação. Mas enfim, gente, né, gostaria de agradecer novamente a presença de todos, pessoal do Portal Me, pela oportunidade, né, assim, eu sei que é um assunto delicado, a gente ainda, né, tem muitos estigmas relacionados à questão do autismo, como eu disse, ainda é muito mistério, porque a gente não consegue, às vezes, aceitar ou assimilar, né? Como eu disse, às vezes a criança apresenta um comportamento adequado até 1 ano e meio, 2, e de repente tudo muda, né? Mas essa é a característica mesmo da doença, né? Do transtorno, como ele se manifesta. Então, busquem ajuda e busquem ajuda o quanto antes. Viu que tem alguma coisa que não tá legal, que você tá achando estranho, vai procurar por ajuda e por informação, porque realmente quanto mais cedo a gente começar a intervir, né? Melhor qualidade de vida a gente pode promover para essa criança e que ela precisa, né? Que ela merece viver a infância de forma plena, de forma feliz e de forma saudável. Então, muito, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação. Outra questão, né, que eu acho que é importante a gente falar também, né, que esse mês a gente tem o Outubro Rosa, né, da prevenção do câncer de mama. Então, para as mulheres, façam um autoexame, não deixem também, né, de procurar por ajuda, não fiquem com medo, porque assim, não só o autismo, gente, mas qualquer doença, qualquer coisa que a gente tiver, quanto mais cedo a gente souber e buscar ajuda, é muito melhor, né? A intervenção precoce para qualquer coisa que a gente tenha que fazer tratamento é muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais efetivo o tratamento, né? Então, procurem por médicos, né? A gente se ajudem, procura por outras pessoas que já viveram pela mesma situação, que a gente, né, consegue aí aos poucos ter, né, o apoio de pessoas que já viveram a mesma circunstância. Eu sei que cada um tem uma realidade diferente, mas fica mais fácil do outro compreender às vezes só o seu sentimento, né? Então vamos, mulherada, todas, né, não só nesse mês, mas todos os meses, sempre que for possível, fazer os exames que a gente precisa, né, os exames preventivos, os homens também, né, para que a gente possa cuidar da nossa saúde de uma forma integral. Então, um grande abraço. Elaine, né, ela falou muito obrigada, te perguntei porque acabou de ter um neném Down. Se você precisar de alguma orientação, precisar conversar, estou à disposição, tá bom, Elaine? Um grande abraço a todos, obrigada pela participação e até a próxima. Tchau, tchau.